ação aqui. Ótimo. Então, pessoal, antes de resolver as atividades, eu vou só fazer uma pequena revisão desse assunto aqui, que é o movimento progressivo, os movimentos progressivos e retrógrados. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que ter uma referência na hora de determinar o sinal da velocidade num movimento, porque a função horária da posição em função do tempo, ela depende da posição inicial do corpo e da velocidade do corpo. Só que o sinal da velocidade determina o sentido que ele está deslocando na trajetória. Então, observe, os movimentos podem ser classificados de diversas maneiras. Uma delas é com relação ao sentido do deslocamento em relação à trajetória. Se ele ocorre no sentido crescente da trajetória, ou seja, se conforme o corpo vai deslocando na trajetória, a marcação, os valores numéricos determinados nessa trajetória, demarcados nessa trajetória, aumentam, ou seja, seguem uma ordem crescente, esse movimento é determinado como movimento progressivo. Então, foi dado, né, no exemplo anterior, que uma pessoa se movimenta no sentido crescente da numeração das casas, tomado como sentido positivo, esse movimento é classificado como progressivo. Então, qual que é a principal característica de um movimento progressivo? É um movimento que tem velocidade positiva. Essa velocidade positiva vai indicar que, conforme o tempo está passando, esse corpo em movimento vai aumentando o valor numérico na trajetória numa escala crescente. Aí, no sentido contrário, eu tenho um movimento retrógrado ou regressivo. A característica de um movimento regressivo é que a velocidade é negativa e o corpo se desloca no sentido decrescente da trajetória. Ou seja, conforme o tempo passa, a posição dele na trajetória vai diminuindo. Aí eu achei isso daqui, ó, achei interessante esse mapa mental relacionado ao movimento uniforme. Qual que são as principais características de um movimento uniforme? É um movimento feito com velocidade constante, ou seja, eu percorro espaços iguais em tempos iguais. Na física, o movimento representa a troca de posição do corpo, representa o deslocamento que ele está executando numa trajetória num intervalo de tempo qualquer. Essa velocidade, ela é calculada dividindo-se o deslocamento do corpo pelo tempo, que no sistema internacional eu tenho como unidade de deslocamento o metro e de tempo o segundo. Aí eu tenho aquela conversão, né? Se eu estou trabalhando num sistema usual, que é o quilômetro por hora, que fica de mais fácil compreensão, e preciso passar isso para o sistema internacional, basta dividir o valor numérico por 3,6. Caso eu queira passar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico o valor numérico por essa constante, 3,6. Bom, as fórmulas que a gente usa num movimento uniforme para calcular a velocidade é a razão entre o deslocamento e o tempo, e para calcular a posição, que é a equação horária da posição num intervalo de tempo qualquer, essa equação está relacionada à posição inicial, à velocidade e o tempo. Para guardar essa expressão aqui, ó, tem até um sorvetinho aqui, ó. Sorvete. Fica facinho de guardar. Bom, propriedades gráficas no movimento uniforme. Como a velocidade é constante, o gráfico que representa a velocidade em função do tempo é uma reta horizontal paralela ao eixo dos tempos. No caso do movimento progressivo, essa reta é acima do eixo dos tempos. No caso de um movimento regressivo, ela é abaixo do eixo dos tempos. Isso vai indicar sua velocidade negativa. Se nesse gráfico, velocidade em função do tempo, eu calcular a área limitada pela velocidade numa variação de tempo qualquer, o produto dessa área determina o deslocamento do corpo. Ele vai representar
é uma relação numericamente igual. O que significa isso? Apesar das grandezas terem o mesmo valor numérico envolvidos, elas não representam a mesma unidade, elas se igualam só na quantidade, tá? E, finalmente, gráficos de posição em função do tempo. A posição depende do tempo. Então, essas retas são retas inclinadas. Por quê? Porque a função horária da posição é uma função do primeiro grau. Aí eu vou ter reta inclinada para cima se essa velocidade for positiva e reta inclinada para baixo se essa velocidade for uma velocidade negativa. Eu achei melhor dar essa resumida de tudo que nós vimos segunda-feira, para a gente não entrar nos exercícios agora meio perdido em relação ao assunto que nós vamos ver, que nós já vimos em teoria. Então, pessoal, no volume 4, essas atividades elas estão na página 9. Então, quem estiver fazendo o acompanhamento com a apostila, eu vou começar a resolver esses exercícios da página 9. Eu mandei para vocês o e-mail, por e-mail, esse conteúdo com as atividades resolvidas. Porque o que acontece? O primeiro exercício não tem espaço para resolver. Mas só que ele está resolvido aqui nas atividades. Então a gente ganha tempo aí. Tá? Além dele estar resolvido no e-mail que eu mandei para vocês, ele vai estar resolvido também nessa aula que está sendo gravada. Beleza? Então, por favor, página 9, vamos resolver essas atividades desse início de movimento uniforme. É só um minutinho que eu preciso anotar o nome aqui. Perfeito. Vamos lá, então. Então, veja bem. Movimento uniforme, volume 4, que é essa nossa última apostila, capítulo 7, páginas 9 e 10. Primeiro exercício, ele diz o seguinte: as funções horárias a seguir representam o movimento de um móvel, sabendo que as unidades das grandezas estão no sistema internacional, ou seja, posição em metro, tempo segundo, velocidade de metro por segundo. Determine para cada uma delas. Então, para cada item, nós vamos determinar a posição inicial, a velocidade escalar, a classificação do movimento em função dessa velocidade escalar, né, se o movimento é progressivo ou retrógrado. O valor da posição S, quando eu troco o tempo T por 4 segundos. O instante em que o móvel passa pela posição S igual a 12, ou seja, eu vou calcular o tempo para o valor de S igual a 12, e se existir um instante que o móvel passa pela origem. Um móvel passa pela origem, pessoal, quando a posição S dele é igual a zero. É a referência que eu tenho na trajetória, é o marco zero da trajetória. Então vamos lá, está tudo discriminado, tá? No e-mail que eu mandei para vocês está do mesmo jeitinho. Então eu fiz uma comparação, ó, com a função de forma algébrica. S0, S de t igual a S0 mais VT. Quem que é a posição inicial? É o valor numérico sozinho. Quem que é a velocidade? É o valor numérico acompanhado do sinal que multiplica o tempo. Então, no nosso caso, nós temos posição inicial igual a 2 metros, velocidade igual a 4 metros por segundo. A velocidade é positiva, logo o movimento é progressivo. Para eu calcular a posição dele 4 segundos após, basta nessa equação, que é S de t igual a 2 mais 4t, trocar o tempo por 4. Trocando o tempo por 4, eu resolvo a expressão numérica aqui, ó, multiplico e somo, dá 18 metros. Aí, para eu calcular um instante, ou seja, para eu calcular o tempo para que o corpo esteja numa posição 12, eu troco o valor de S por 12 e resolvo a equação do primeiro grau. Então, toda vez que eu vou calcular a posição, eu resolvo a expressão numérica. Toda vez que eu vou calcular tempo, eu resolvo a equação do segundo grau. Então, lá, facinho, né?
troquei S por 12 aqui, passo 2 subtraindo, divido 10 por 4. Eu tenho um tempo de 2,5 segundos. É o tempo que ele gasta para chegar nessa posição 12 metros. E no último item, por que, que o móvel não passa pela origem? Porque para eu saber o instante de tempo que um móvel passa pela origem, eu preciso igualar a equação a zero e calcular a variável tempo. E na física, a gente trabalha com o tempo cronológico. Ou seja, a partir de zero, é a partir do momento que eu salto o cronômetro. E eu trabalho com o presente e eu posso fazer uma projeção para o futuro. Eu não vou trabalhar com coisa que já aconteceu. Certo? Então, aqui não vai passar pela origem, porque na hora de eu calcular esse tempo, na hora que eu igualo essa equação a zero, o tempo dá negativo. Então, isso é impossível. Então, nesse caso, ele não passa pela origem. O que a gente pode afirmar aqui é que ele já passou pela origem, mas não é o que ele está pedindo. Ele não está pedindo, ele não está perguntando para a gente em que momento ele passou pela origem. Ele quer saber qual é o instante que ele passa pela origem. Beleza? Letra B, mesmo esquema. Faço uma comparação. O S0 é o termo independente. A velocidade é o valor numérico acompanhado de seu sinal que multiplica o tempo. Olha lá, ó. Então eu tenho a posição inicial igual a 27, a velocidade desse corpo menos 3 metros por segundo. A velocidade é negativa? Sim, então o movimento é retrógrado. Aí vamos no esqueminha. Ele quer saber qual que é a posição do corpo 4 segundos após. Então eu troco. T por 4. Resolvo a expressão numérica lá, ó. 27 menos 12, 15 metros. Aí ele quer saber em que instante ele passa pela posição 12 metros. Mesmo esquema da letra A. Troco S agora por 12, resolvo a equação do primeiro grau. Olha lá, ó. Se der negativo, ele não vai passar em 12. Ele só vai passar em 12 se o tempo der positivo. Tá? 5 segundos. Só resolver essa equação. Aí ele quer saber o instante de tempo que o móvel, se existir, né? O instante em que o móvel passa pela origem. Aqui existe. Por quê? Porque na hora que eu resolvi a equação do primeiro grau, igualando a função a zero, o resultado do tempo deu positivo. 9 segundos é o tempo que ele leva para passar na origem. Aqui é fácil de entender. Ele está na posição 27 metros e voltando na trajetória. Então, se ele está na posição 27 metros e está voltando, uma hora, um tempo qualquer, ele passa pela origem. Tá? Letra C é o mesmo esquema. Olha lá, ó, em todos eu fiz isso. Então, S0 é 2/3 de metro. A velocidade escalar dele, observe o seguinte, tem um menos t. Na matemática, o 1 na multiplicação é elemento neutro. Então, ele não precisa fazer parte da configuração da função para saber que ele está multiplicando o tempo. Então, nesse caso, a velocidade é menos 1. Tá? Ah, não tem número ali, professor, então é zero. Não, tem número ali. O zero é elemento neutro na adição. Na multiplicação, 1 é elemento neutro. É aquele valor numérico que não muda o resultado do número. É aquele valor numérico que, multiplicado por um número qualquer, não muda o valor daquele número. Tá? Então, ó, o que nós temos? Posição inicial, 2/3 de metro. Velocidade dele, menos 1 metro por segundo. Não está configurando o valor ali, mas ele existe. Logo, nesse caso, o movimento é retrógrado. Por quê? Porque a velocidade é negativa. Aí vamos calcular a posição do corpo para tempo igual a 4 segundos. Como é que eu calculo essa posição para o tempo igual a 4 segundos? Troco o t por 4 e resolvo a fração aqui, ó. Aqui está fácil de resolver, ó. 3 vezes 4, 12, com sinal de menos, menos 12, mais 2, menos 10. Ou tiro o MMC, dá o mesmo resultado, tá? Então, a posição dele, a posição pode ser negativa, porque ele pode estar antes ou depois da origem. O que não pode ser negativo é o tempo. Então, a posição dele, 4 segundos após o início do movimento, partindo da posição 2/3 de metro, com velocidade de menos 1 metro por segundo, a posição dele é menos 10/3 de metro. Volto a afirmar, a posição pode ser negativa, porque ele pode estar antes ou depois da origem. Tá? Aí no quarto item,
Quinto item. Ele quer saber o tempo quando o corpo estiver numa posição 12 metros. Olha lá que eu falei, ó, substituir S por 12, resolvi a equação do primeiro grau. Para o nosso caso, que é uma condição que está relacionada ao tempo, esse valor de t para a gente não interessa. Se fosse uma resolução de equação do primeiro grau lá na álgebra, eu ia ter esse valor como raiz da minha equação. Ela é raiz da equação. Só que para nós o que importa é essa raiz da equação associada a um valor positivo, que é o tempo. É quando isso vai acontecer. Não está interessado no que já aconteceu. Então, como esse tempo deu negativo, olha lá, ó, menos 34 terços, esse móvel não vai passar pela posição 12. É fácil de entender, né? É só olhar a expressão aqui, ó, a função. Ele parte da posição 2 terços de metro com uma velocidade no sentido contrário de 1 metro por segundo. Como é que ele vai passar em 12? Se ele está partindo de uma posição antes de 12 e voltando. Então ele não passa. Beleza? Aí ele passa pela origem. Por quê? Porque na hora que eu substituo S igual a zero na minha função, eu vou resolver a equação do primeiro grau, eu jogo o tempo, ou 2 terços por segundo membro, multiplico tudo por menos 1, eu vou ter um tempo positivo. Então, passar pela origem é quando eu considero S igual a zero, resolvo a equação do primeiro grau e meu tempo tem que dar um valor positivo. Beleza? E o último caso aqui, ó. A função agora é S igual a 10t. Observe que não tem termo independente. Isso quer dizer que nessa minha função tem um valor numérico que está oculto, que está somando esse 10t, que é zero. Ele está oculto nela, não preciso determinar esse valor. Então, na hora que eu comparo, olha lá, ó, não configura um termo independente para eu comparar com S0, não configura na equação. Então, eu posso dizer que a posição inicial dele é zero. E a velocidade dele? É o valor numérico que está multiplicando o tempo. É 10. Então, nessa condição, eu tenho posição inicial igual a zero, porque não configura valor numérico na função, velocidade igual a 10. Como a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Aí ele quer saber qual vai ser a posição dele, 4 segundos. No instante t, 4 segundos. Então, eu troco. T por 4, multiplico por 10, 40 metros. Aí ele quer saber aonde, quanto tempo ele leva para chegar no 12. Então, eu substituo S igual a 12 na função, resolvo a equação no primeiro grau, 1,2 segundos depois ele passa pela posição 12. E ele quer saber, no último item, se existir o instante que o móvel passa pela origem. Ele não passa, ele parte. Concordam comigo? Ó? A posição inicial dele é zero. Se na função eu considerar a posição inicial igual a zero, eu vou resolver a equação do primeiro grau aqui, zero igual a 10t. O 10 vai passar dividindo zero, vai dar zero. Ou seja, neste caso, ele não vai passar pela origem, ele está partindo da origem. Posição inicial zero para tempo zero. A posição inicial de um corpo, ela é sempre relacionada ao tempo t igual a zero. Em todas as equações, nas funções que nós resolvemos, se a gente trocar o tempo t igual a zero, nós vamos achar esse valor de S0. Olha aqui, ó. Vou dar só o exemplo aqui, ó. Se nessa minha função da letra B eu trocar o tempo por zero, eu vou resolver a expressão numérica que vai ficar 27 menos 3 vezes zero, dá 27. Beleza? Bom, exercício 2. Opa, pulei sem querer. Em determinado referencial, dois corpos realizam um movimento uniforme. As relações entre as posições dos corpos em função do tempo são fornecidas pela tabela a seguir. Então, lá, corpo A, posição 13, depois passa para 22, 31, 40, 49. Intervalo de tempo de 0, 1, 2, 3, 4. E no corpo B, o que está acontecendo? A gente observa na tabela que a posição está diminuindo para o mesmo intervalo de tempo. E ela
diminui de maneira constante. Em cima aumenta de maneira constante, embaixo diminui de maneira constante. Característica de movimento uniforme. Percorre tempos iguais, distâncias iguais em tempos iguais. Aí, com base na tabela, faça o que se pede. Determine a posição inicial S0 e o módulo da velocidade V para os corpos A e B. Aí, o que eu fiz, pessoal? Eu transferi as tabelas para cá, para ficar mais fácil a gente enxergar, porque aí eu uso essas tabelas para responder os outros itens. O que é a posição inicial de um corpo? É a posição dele relacionada ao tempo t igual a 0. Então, olha lá, ó. Posição inicial do corpo A, 13 metros. E a velocidade dele? Basta eu dividir a variação dessa posição pela variação do tempo. Observe que aqui no visual a gente determina essa velocidade. A cada aumento de 1 segundo no tempo, a posição dele aumenta 9 metros. Então, o que ele fez? Ele considerou como posição final 22 para o tempo 1 e como posição inicial 13 para o tempo 0. Olha lá, ó, é a final menos a inicial dividido pela variação do tempo. Não ia mudar nada se eu fizesse 49 menos 13, que dá 36, dividido por 4. Dá o mesmo 9. Ou, se eu tivesse feito 40 menos 22, que dá 18, dividido por 2, que é de 3 menos 1. É característica de um movimento uniforme. Então, para qualquer intervalo de tempo, essa velocidade é constante. Aí, na letra B, o que acontece? Qual que é a posição inicial? Letra B, não, por a tabela do corpo B. Qual que é a posição inicial dele? É 52 metros. Vamos deixar bem claro, quem caracteriza o tipo de movimento é o sinal da velocidade, não é a posição dele, tá? Então, esse daqui é o movimento desse de cima aqui, é progressivo. Qual que vai ser a velocidade dele? Ele pegou no intervalo de 0 a 1, beleza. Está diminuindo do mesmo valor para qualquer intervalo de tempo. Então, ó, a posição final dele é 43 metros, posição inicial dele 52. Por que ele considerou posição final 43? Porque ele considerou um intervalo de 0 a 1 segundo. Então, de 0 a 1 segundo, ele passa de 52 para 43, ou seja, ele está voltando. E essa volta caracteriza o sinal negativo na velocidade. É só jogar na relação. Ó. Delta S é S0 menos, é S menos S0. S 43, S0 52. No caso aqui, ele está voltando com a velocidade de 9 metros por segundo. Ou a velocidade dele é de menos 9. Isso a gente resolve em letra B, com esse sinal de velocidade. Classifica os movimentos em progressivo ou retrógrado para cada um dos corpos. Justifique sua resposta. Como a velocidade do corpo A é 9 e 9 é maior que 0, o movimento é progressivo. Como a velocidade do corpo B é menos 9 e menos 9 é menor que 0, o movimento é retrógrado. Aí na letra C, ele quer que a gente escreva as funções horárias dos movimentos de A e B. Como é que eu determino a função horária? Pela equação do sorvete. S0 mais VT. Posição inicial do corpo A, 13, velocidade dele, 9. Então, substituindo S0 igual a 13 aqui e V igual a 9 aqui, a função horária do corpo A é 13 mais 9TA. É o tempo do corpo A nessa tabela. É o mesmo tempo. Podia ter colocado 13 mais 9T, não ia mudar nada. E para o corpo B, a posição inicial dele é 52 e a velocidade menos 9. Então, eu vou ter a posição do corpo B em função do tempo de deslocamento dele, 52 menos 9t, no caso, sendo S em metros, e tem segundos para a gente poder respeitar as unidades no sistema internacional. Beleza? Bem fácil, bem tranquilo. O 3. Um dos movimentos mais estudados no curso de Física do ensino médio é o movimento retilíneo uniforme. No nosso dia a dia, não é tão comum nos depararmos com movimentos desse tipo. Porém, não é de todo impossível. Nesse movimento, a partícula descreve uma trajetória retilínea, ou seja, ela descreve uma trajetória em linha reta relacionada ao retilíneo, com velocidade constante relacionada ao uniforme. Ou seja, se a velocidade do corpo é constante, ela não pode aumentar e nem diminuir, e nem as duas coisas ao mesmo tempo.
Qual que é a característica de um corpo que tem velocidade constante? É a condição de inércia dele, ele está num estado inercial. Essa velocidade constante está relacionada a uma aceleração nula no corpo. Se a aceleração do corpo é nula, pelo princípio fundamental da dinâmica, a força resultante que atua sobre ele é zero também. Então não pode ser a letra A, porque a velocidade não aumenta uniformemente. Não pode ser a letra B, porque ela não diminui uniformemente. Aumentar ou diminuir uniformemente é aumentar sempre do mesmo valor, ou diminuir sempre do mesmo valor. Então, se ela aumenta e diminui, ela varia. Sua velocidade aumenta ou diminui uniformemente, tão pouco. Sua aceleração é constante, beleza, a aceleração é constante, mas não nula. Está errado. A aceleração sendo constante e não nula, ela faz variar a velocidade. Nós já fizemos isso. De até em trabalho. Uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, por exemplo, significa que a cada segundo a velocidade desse corpo aumenta 5 metros por segundo. Então, a única opção que a gente tem é da aceleração dele ser nula. Por quê? Porque nos movimentos uniformes, a força resultante sobre o corpo é nula. Se a força resultante é nula, essa aceleração também é nula. Tranquilo? Exercício 4. Técnicos advertem que a mínima velocidade dos ventos é indispensável. Então, é uma matéria sobre turbinas eólicas. A instalação de turbinas eólicas é conveniente em locais cuja velocidade média anual dos ventos seja superior a 3,6 metros por segundo. O movimento do ar em um parque eólico foi monitorado, observando o deslocamento de partículas suspensas durante intervalo de tempos de duração irregular. Então, tem essa tabela aqui, ó, que relaciona os deslocamentos das partículas relacionado ao intervalo de tempo no qual ocorreu esse deslocamento. Aí, esse exercício aqui, ele é resolvido pelo cálculo da velocidade. A partir de uma trajetória de origem conveniente, ou seja, ele não deu o valor da posição inicial, então a gente vai ter que analisar pela velocidade que nós vamos calcular. Nós vamos ter que fazer uma comparação aqui para chegar no resultado. Tá fácil. Então, ó, a partir de uma trajetória de origem conveniente, definida, e supondo que o ar se movimente com aceleração nula, ou seja, a velocidade é constante, as funções apresentadas, das funções apresentadas, aquela que pode ser associada ao deslocamento do ar nessa região é. Gente, a gente não tem a posição inicial do corpo, mas a gente pode fazer uma suposição. Essa suposição vai estar baseada no cálculo da velocidade. Essa velocidade é constante, não importa o deslocamento que eu pegar relacionado ao seu intervalo de tempo, a velocidade tem que dar o mesmo resultado. Então, observe, como os deslocamentos da tabela e os respectivos intervalos de tempo, podemos calcular a velocidade dos ventos para criar uma função horária da posição. Mas aí eu tenho que analisar da seguinte maneira. Eu tenho que calcular a velocidade para os respectivos intervalos de tempo associados a seus deslocamentos. Então, o que foi feito aqui? Ó? Para um deslocamento de menos 175, o tempo é de 35 segundos. Se eu dividir esses dois valores, eu tenho menos 5. Aí eu tenho que ver se esse resultado vai continuar constante quando eu divido menos 90 por 18. Dá o mesmo resultado. E tem que ver que se isso continua constante quando eu divido menos 135 por 27. Deu o mesmo resultado. Então, nessa minha função horária, a velocidade escalar, ela é de menos 5 metros por segundo. Aí eu analiso. A única opção que tem uma velocidade de menos 5 metros por segundo é a letra A. Então, eu posso partir do princípio que essas partículas estão partindo da posição 20 metros. Ah, não pode ser a letra D? Não, a velocidade é mais 5. Só pode ser a letra A. Tá? Então, assim, considerando que a posição inicial é um valor qualquer não conhecido, uma possível função horária seria S0 mais VT, dando S igual a 20 menos 5T. Beleza, gente? Então, esse exercício ele foi analisado em função dessa velocidade
constante que nós calculamos, tá? E o 5, que fecha esse início nosso aí, para a gente depois voltar em encontro de móveis. O exercício 5, ele diz o seguinte: um estudante realizou uma experiência de cinemática utilizando um tubo comprido, transparente e cheio de óleo, dentro do qual uma gota de água descia verticalmente, como indica a figura abaixo. Aí eu fiz uma graça aqui, coloquei a gota de água descendo lá, ó. Beleza? Ela desce com velocidade constante. Por que eu sei que ela desce com velocidade constante? A posição está diminuindo do mesmo valor para o mesmo intervalo de tempo. Então, a tabela relaciona os dados da posição em função do tempo, obtidos quando a gota passou a descrever um movimento retilíneo uniforme. Então, ó, vou voltar aqui, tá? A partir do momento que ela passou a descrever um movimento retilíneo uniforme, ele soltou o cronômetro. Então, essa gota estava na posição 120 metros, é a posição inicial dela, tá? Aí ele foi anotando o intervalo de tempo a cada 2 segundos. Então, ele percebeu que a cada 2 segundos a posição diminuía 30 centímetros, tá? Porque o que ele fez? Ele demarcou através dessa reta graduada aqui. Então, aqui em cima é a posição 120, a cada 2 segundos a gota está caindo, a posição de demarcação na régua vai diminuindo, tá? 120 é o valor máximo na régua, 0 é a origem dela. Então, a cada 2 segundos, a posição diminuiu 30. Então, a gente conclui que a velocidade dele é de menos 15 metros por segundo. Para uma posição inicial de 120 metros, 120 centímetros. Aliás, não é 15 metros por segundo, não. Errei. É 15 centímetros por segundo. Tem que tomar cuidado com a unidade, que a gente está acostumado com metro por segundo, né? Acaba dando a resposta automática, mas é centímetros. Então, a velocidade dele é de menos 15 centímetros por segundo, partindo de uma posição inicial de 120 centímetros. Então, a função horária dessa gota de óleo aí é 120 menos 15t. Ficou facinho de resolver, ó. A partir desses dados, determine a velocidade em centímetros por segundo e escreva a função horária da posição da gota. Então, olha só. Olha lá, a gota caindo de novo. Então, para eu calcular a velocidade dessa gota, eu tomei como referência o intervalo de 2 segundos. Sendo que nesse intervalo de 2 segundos, a posição inicial é 120 e a posição final é 90. Por isso que dá velocidade negativa, está diminuindo. Olha lá, ó. Se o movimento é uniforme, a velocidade instantânea coincide com a velocidade média. Como é que calcula essa velocidade média? É a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo. Esse deslocamento é a posição final menos inicial. A variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Então, ó, é só substituir seguindo o esquema aqui da tabela. Para S igual a 90, que é a posição final, T aqui embaixo é 2. Para S0, que é a posição inicial 120, o tempo é 0. A posição inicial está sempre relacionada ao tempo 0. Aí eu calculo a velocidade, olha lá, ó. 90 menos 120 vai dar 2 menos 0. Eu tenho menos 15 centímetros por segundo de velocidade. Então, a primeira parte do nosso exercício está resolvida. A função horária é S igual a S0 mais VT, 120 mais menos 15 vezes T vai dar 120 menos 15. É a função horária desse corpo. Beleza? Pessoal, eu estou vendo aqui que tem 10 minutos ainda e eu não posso me dar o luxo de interromper essa aula com 10 minutos faltando, sendo que a gente tem conteúdos importantes para serem vistos. Então, eu vou iniciar o encontro de corpos para na outra aula a gente ficar tranquilo com resolução de exercício, tá? Então, ele inicia
esse assunto dando como exemplo um acontecimento de um acidente no Rio de Janeiro em 2015. Então, olha lá, no ano de 2015, começou com um grande susto para alguns passageiros de trem na cidade do Rio de Janeiro. No dia 5 de janeiro, 2 trens colidiram na estação Presidente Juscelino, em Mesquita. O resultado foi um saldo de 140 pessoas feridas. Felizmente, a maioria sem gravidade. Então, o que aconteceu? Alguém falhou. Houve uma falha humana que permitiu que esses 2 trens estivessem deslocando na mesma linha. Uma hora eles vão se encontrar. Se eles estão deslocando na mesma linha em sentidos opostos, em um determinado momento eles vão se encontrar. Isso está vinculado ao encontro de 2 corpos. O que tem que ficar claro é o seguinte: eles não vão ocupar o mesmo espaço, tá? Eles sempre vão ocupar a mesma posição. Não tem jeito deles estarem no mesmo lugar, ocupando o mesmo lugar. O lugar que eu estou sentado aqui sou eu que ocupo esse lugar. Eu posso ter uma pessoa sentada aqui do meu lado numa posição associada a um referencial qualquer. Então, o estudo do encontro de 2 móveis, ele vai estar relacionado a isso, ele vai estar relacionado a essa mesma posição que esses meus corpos vão se encontrar. Então, observem. Deixa eu só tirar a barrinha, porque eu acredito que ela fica aparecendo para vocês aí, fica bem, incomoda muito. Então, as primeiras investigações mostraram que pode ter havido uma falha no sistema de controle de tráfego. Tal controle funciona da seguinte forma: como o movimento dos trens entre as estações pode ser considerado uniforme, cada um deles obedece uma função horária da posição. Para cada instante de tempo, o trem ocupa uma posição diferente. O sistema que faz o controle de tráfego deve também levar em consideração os tempos de parada. No caso desse acidente, ou pela velocidade incorreta de um dos trens, ou pelo tempo excessivo de uma parada, os trens apresentaram a mesma posição em um mesmo instante de tempo. Em outras palavras, ocorreu uma colisão. Pode ter, de repente, acontecido, eu não sei, do trem ter ficado muito tempo parado na estação. O pessoal tem mania de segurar a porta do trem para entrar mais gente. Então, isso atrasa o tempo de partida. E alguém lá na estação de comando, de controle, deu bobeira. Aí os trens bateram, tá? Entender as condições que determinam uma colisão é uma questão de segurança. É possível modelar matematicamente os encontros de corpos nos movimentos uniformes. Considerando que 2 corpos iniciam o movimento num mesmo instante, denominamos tempo de encontro o intervalo de tempo em que os corpos chegam à mesma posição. Isso tem que ficar claro. É aquele valor numérico na trajetória, que é denominado posição de encontro. Em casos como esse, a condição de encontro dos corpos A e B é a de que estejam em uma mesma posição da trajetória orientada, ou seja, que suas funções horárias sejam iguais. Então, a função horária do corpo A, que é S0A mais VAT, tem que ser igual à função horária do corpo B, que é S0B mais VBT. Aí, como é que eu vou calcular o tempo de encontro desses 2 corpos, relacionando suas posições iniciais e suas velocidades? É só resolver a equação do primeiro grau, tá? Então, na próxima aula, depois do intervalo, nós vamos determinar algebricamente como é que a gente calcula essa posição de encontro e o respectivo tempo em que esses corpos levam para se encontrar. Beleza, pessoal? Então, 3h25 eu volto
e a gente conclui essa nossa semana, tá? Então, até daqui a pouquinho. Um abraço, gente. Tchau, professor. Tchau, até daqui a pouco.